Recomendamos que você ouça este programa com fones de ouvido. Boa noite. Este é o Discos para ouvir antes de dormir. A cada nova edição, um trabalho diferente para você desacelerar e ter uma boa noite de sono. São álbuns de essência minimalista, com foco na música ambiente, dream pop, eletrônica e instrumentações sempre delicadas. No programa de hoje, Selected Ambient Works Volume 2, disco de 1994 produzido por FX Twin. Sabe quando você acorda no meio da noite e tenta com todas as forças registrar aquilo que você acabou de sonhar? Difícil, não é mesmo? As imagens surgem enevoadas, quase sem formas, porém marcadas por uma constante sensação de familiaridade. É exatamente isso que você encontra no segundo álbum de estúdio do produtor escocês FX Twin, Selected Ambient Works Volume 2, de 1994. Inspirado pelos sonhos lúcidos do produtor Richard D. James, grande responsável pelo projeto, o trabalho de essência etérea nasce como contraponto aos temas eletrônicos detalhados no antecessor Selected Ambient Works 85-92, lançado 2 anos antes. Onde antes brotavam batidas sutilmente dançantes, agora borbulham sintetizadores minimalistas, incontáveis camadas instrumentais e temas eletrônicos marcados pela leveza dos temas. São texturas, ruídos ocasionais e ambientações declaradamente inspiradas pela obra de veteranos como Brian Eno e John Cage, conceito que se reflete do primeiro ao último instante do trabalho. É como estar parado no meio de uma usina elétrica usando LSD. Se você ficar no meio de uma usina bem grande, você consegue sentir uma presença bastante estranha e você consegue perceber aquele zunido. Você sente a eletricidade ao seu redor. Isso é totalmente onírico para mim. É como uma dimensão estranha e certa. Respondeu James em entrevista ao The Face sobre o processo de composição do álbum. Parte dessa sensação de desconforto e estranha proximidade reforçada durante a execução do trabalho vem das próprias experiências sinestésicas vividas pelo produtor. Desde criança, o artista escocês tem, a partir da música, sensações como tato, olfato e paladar, conceito que ele mesmo busca reforçar dentro da estrutura labiríntica de cada uma das 24 músicas que recheiam o extenso registro. A própria escolha do produtor em deixar todas as faixas sem nome, com exceção da 13ª, Blue Calks, contribui para esse cenário onde sonho e realidade, conforto e desconforto se confundem a todo momento. É difícil estabelecer onde começa uma música e acaba outra. Não por acaso, a FX Twin convidou o designer Paul Nicholson para assumir o projeto gráfico do trabalho. Utilizando de fotografias em sépia, emulando o momento em que o olho humano começa a se abrir quando iluminado por um facho de luz, Nicholson apresenta 24 representações visuais, uma para cada música do disco, dentro do encarte da obra. James detalhou o projeto, que se provou tão influente quanto seu antecessor, falando sobre a inspiração que tirou de experimentos com sonhos lúcidos, técnica que permite ao indivíduo sonolento guiar o enredo de uma aventura noturna. Verdade ou não, o efeito dessa música parece exatamente estar dentro de um sonho. Não necessariamente idílico, mas com uma estranheza que assombra você por muito tempo no seu dia de vigília. Escreveu o jornalista Simon Reynolds em um texto que apresenta o álbum como o segundo colocado na lista dos 50 melhores discos de música ambiente de todos os tempos produzida pela Pitchfork. O resultado desse curioso processo criativo está na entrega de uma obra marcada pelo minimalismo dos elementos, porém complexa em toda a sua extensão. Um lento desvendar de ideias e tendências que passeiam por diferentes campos da música, como um acúmulo de tudo aquilo que Richard D. James vinha produzindo desde o início da carreira. Precioso e detalhista, Selected Ambient Works Volume 2 acabaria se transformando em uma das obras mais sampleadas da história da música. Do misterioso artista britânico Beryl ao rapper Lil Peep, sobram artistas que encontraram na obra do produtor escocês uma importante fonte de inspiração.
Mesmo o FX Twin viria a reinterpretar diversas composições apresentadas ao longo do disco em seus futuros trabalhos, fazendo do álbum lançado em 1994 uma obra viva. Esse foi o Discos para Ouvir Antes de Dormir. O link para ouvir esse álbum você encontra na descrição deste podcast. Caso se interesse pela obra de FX Twin, recomendo conhecer os clássicos Selected Ambient Works 85-92, de 1992, Richard D. James Album, de 1996 e Cyro, de 2014. São trabalhos um pouco menos atmosféricos, porém marcados pelo mesmo esmero no processo de composição das faixas. O Discos para Ouvir Antes de Dormir é um programa paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Apoie nosso podcast em padrim.com.br/podcastvfsm e faça com que outros programas como este sejam realizados. A edição deste programa é de Nick Silva. Eu sou Kleber Fak. Boa noite e bons sonhos.